Recentemente fui questionado em um dos debates que participei sobre Zacarias 12:10, que diz sobre um possível transpassado. Nem deu muito tempo para debater o versículo, pois parece que os meus parceiros de debate mais tinham interesse em dizer checkmate no Rabino, Jesus no Tanar, do que verdadeiramente entender o que está no versículo e naquele capítulo. Aliás, eu convido vocês a reparar como em alguns canais cristãos e messiânicos parece que eles têm a necessidade de criar cortes com títulos como Rabino não sabe responder, Rabino é obrigado a aceitar Jesus, Rabino leva checkmate do pastor. Gente, quem sabe a verdade e sabe provar não precisa de títulos apelativos assim. Enfim, eu reitero que nós judeus não temos o interesse de convencer a ninguém largar de sua fé. Pelo contrário, queremos conviver em tranquilidade com todas as crenças do mundo. Se você é cristão, seja cristão. Acredite no seu Deus, mas não cole a sua fé na nossa Torá. O que a gente rebate é o cristão querer ensinar aos judeus a Bíblia hebraica que foi dada aos judeus. Querer ensinar a Torá dada em hebraico para o judeu que sabe o hebraico. Ainda mais utilizando a língua portuguesa. Não dá. Enfim, nós temos o direito de defender as nossas escrituras, que não existe Jesus em nenhum lugar do Tanar, e basta estudar no hebraico original. Bom, chega de enrolação. Se você quer então saber a verdade sobre Zacarias 12:10, segue a explicação. O versículo diz: Veshafarti al beit David vayoshev Yerushalayim, ruachen vetachanunim, veibitu elai et asher dakaru, vesafedu alav kemisped alayachid, veamer alav kehamer alabechor. O versículo está dizendo que olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados e lamentarão por eles como se lamenta um filho único. Zacarias 12:10 não fala de Jesus. Basta estudar o que está acontecendo em volta dos versículos. Zacarias foi o escritor desse texto que aconteceu 500 anos antes da Era Comum, no contexto do retorno do exílio babilônico. Era um período de muita instabilidade dentro do povo de Israel, que estava ainda em diáspora e sob forte opressão dos seus inimigos. Zacarias 12:10 então narra uma guerra, um luto, tragédia interna dentro do povo. Ele lamenta pelos que foram transpassados, no plural, por esses que caíram em guerras, muitas vezes até mesmo por fogo amigo. É nitidamente uma lamentação por humanos que foram mortos em guerras. Não fala de crucificação. Sim, existe na literatura judaica a possibilidade de se tratar da morte de pessoas justas, como Mashiach ben Yosef, mas o versículo não aponta para ninguém em específico. Mas agora veja o erro. A interpretação cristã que diz que o versículo está profetizando para daqui a 500 anos a crucificação de Jesus. Mostra claramente que eles não sabem o que é a palavra dakar, que significa perfurar, atravessar, ferir diretamente, linguagem típica de combate e de guerra, não de crucificação romana. Veja em Números 25:8. Vayavo acharish Israel el akubá, vaitkor et shenehem et ish Israel vetaisha el kovatá. Versículo que relata o ato heróico de Pinhas, de pegar uma lança e perfurar Zimri, por ter tomado na frente de todos uma mulher midianita, Cosbi. Pinhas então perfura eles em um golpe que mata os dois de uma vez. Isso se chama dakar. Isso é transpassar. Veja Juízes, Vaitkereu, Naaro, Vayamot. O versículo diz que Avimelech pede ao seu servo que perfure ele e mate ele instantaneamente, para que não pense que ele morreu por causa de uma mulher. Aqui, mais uma vez, a perfuração é um golpe certeiro que mata na hora. Amigos, a crucificação romana não tem nada a ver com dakar. Era sabido que eles pegavam os pés e as mãos nas estacas e faziam as pessoas sofrerem embaixo do sol escaldante, com fome, tortura. A pessoa morria depois de muito tempo. Nada a ver com dakar. Zacarias 12:10 ainda fala no plural, desses que foram transpassados. Ou agora eles vão enxertar de novo a Trindade. Zacarias fala de um luto nacional. Esse luto será tão intenso como se cada um tivesse perdido o seu filho primogênito, ou seja, o seu filho querido. De novo, o foco do texto não é a identidade do morto, mas um arrependimento nacional, o reconhecimento do custo da vida humana. Mas falando em checkmate, que é o termo utilizado nesse debate, o checkmate, na verdade, é para esse que declarou o checkmate. Afinal, para o cristianismo, a morte de Jesus é motivo de exaltação, é o ápice do cristianismo e não lamentação. Nesse momento, ele volta para o Pai, é consagrado Deus, promete a sua volta e a salvação, algo que, de acordo com eles, era previsto. Porque então Zacarias lamenta, descreve luto e dor, daqui está nascendo o seu Salvador. Gente, não dá para ter duas leituras ao mesmo tempo e querer que as duas sejam verdade ao mesmo tempo. Isso é uma prática conhecida de picotar a Bíblia.